Pois é, já estamos aí, meio atrasado, mas beleza. Deixa eu encher meu chimarrão. Dia especial, dia que fez o Senhor. Hoje é 31 de outubro, último dia do 10º mês do ano. 10 meses encerra hoje à meia-noite. E o que foi deste ano? Pensou? Avaliou? Tem alguma boa lembrança? Olha, o diabo sabe como trabalhar. Conhece o ser humano, conhece a estrutura do ser humano, e ele sabe que se ele inventa algumas coisas, ele sabe que se ele tira a estrutura, a liberdade, ele sabe que se ele consegue vender alguma coisa, se ele consegue vender as ideias dele e amedrontar a pessoa com respeito ao futuro, ele tem o ser humano na mão dele. Pois é, infelizmente, 50% das pessoas foram conquistadas pelo medo. E quem é que gera medo? Quero dizer, o medo não é material de construção de vida para quem é chamado, para quem pertence a Deus. Lembro-me claramente, quando estava encerrando o tempo de Moisés, que tirou o povo do Egito, levou pelo deserto, quando chega lá nas margens do Jordão para entrarem na terra prometida, então ali estava vencendo o tempo e o ministério de Moisés. E Deus então levanta Josué, que foi um servidor exímio de Moisés. E uma das recomendações e toda a motivação que o Senhor passou para Josué, ele diz: Josué, sê forte e corajoso. É tu que farás esse povo conquistar a terra. Josué, não temas. Josué, olhe para frente. Olhe para frente, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Isso significa, siga o propósito para o qual você foi preparado, pois você foi um discípulo, um servidor de Moisés. Então você viu. E o Senhor diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Serve para você. Serve para você que me assiste, que me ouve. Eu sei que você se inspira em alguém, você vê a obra de Deus em alguém. Creia, assim como Deus usa esses alguém que nos inspiram. Ele diz, assim como eu sou com ele, eu serei contigo. O chamado é para todos. Todos são chamados. Por que poucos são escolhidos? Porque as pessoas, mesmo chamadas, elas se espelham em pessoas erradas. Elas, às vezes de olharem as realizações, olham as dificuldades. Olha, a dificuldade, olha, se nós olharmos os apóstolos. Vamos fazer uma colocação, ver como é que está seu raciocínio. Você conhece os apóstolos, você admira as obras deles, a vida deles, as realizações deles. Você considera, você valoriza o que o apóstolo Pedro fez, o que Paulo fez, o que Mateus fez, o que Lucas fez, o que cada um fez. O poder, o acesso, a intimidade, a autoridade que eles exerciam. Aí então muitos não
Aí vê lá a maneira que morreram. Pois é. Então já não querem nada por causa lá do final. Morrer todos vão. Mas agora eu pergunto, algum deles morreu infeliz? O apóstolo Paulo descobriu o tão grande prazer que existe no relacionar-se com Deus, que ele descobriu que a vida dele, o prazer da vida dele, o viver dele era Cristo. E a hora que a morte viesse e vencesse seu tempo de vida terrena e viesse para levar, ele via que ali estaria o seu lucro, ali estaria a sua coroação. O morrer é lucro. E eu quero dizer uma coisa, quando o viver é Cristo e o morrer é Cristo, quando a pessoa vive para Deus, ela morre também, ela é de Deus em todas as circunstâncias. Mas quem não vive para Deus e quando morre, é de quem? De quem será? Porque o espírito e a alma vai sair do corpo. Em que corpo irá? Em que dimensão estará? Em que plano estará? No plano divino de recompensa, de vida eterna, ou numa gestão divina de recompensa e punição do pecado? E é em vida que nós fizemos a escolha, é em vida que descobrimos esses valores, a importância de escolhas, a importância do investimento e do propósito da vida. E quando a pessoa tem um motivo para viver, ela tem uma causa para viver. Ela tem uma causa para dar a vida. E Deus vê. Por que causa você luta? Por que causa? Para manter os padrões e princípios de Deus? Ou para apenas satisfazer ego, instinto, satisfazer velha natureza, satisfazer momentos, ter momentos? É tão pouco o prazer do pecado, o tempo é tão curto que logo vai e não deixa nada que possa trazer consolo, conforto e esperança. Mas o compromisso, o servir, o ser de Deus, o reconhecer as obras de Deus. Quando nós reconhecemos Deus acima de tudo, todas as coisas são mais lindas, mais belas, tudo tem o seu significado, o seu proveito. Até mesmo na travessura de uma criança, nós vemos ali como a natureza divina, como a capacidade que Deus deu para o ser humano, como as coisas aparecem. Uma criança nunca ter visto, e quando a gente vê, está fazendo coisas que ela nunca aprendeu. O que é isso? É a parte divina dentro do ser humano. Então você, meu amigo, minha amiga, valorize o ser divino que está dentro de você. Valorize isso. Aprenda. Seja uma pessoa que olhe para o futuro. Olha, eu tenho um exemplo muito lindo, eu gosto muito da maneira e das atitudes de Moisés. Moisés não era para ter vivido. Moisés teve a sorte ou desgraça, sei lá, mas quando Deus está no comando das desgraças, Deus transforma em realizações, em sorte, em experiências e em preparos para a vida. Quando Moisés nasceu, o governo do diabo era total no Egito, que para eliminar aquele povo hebreu, que era o povo da promessa, que era um povo abençoado, mesmo ali escravizado, se multiplicava e tudo que intentavam realizavam, e aquele rei, pela inspiração do diabo, viu que tinha que
tirar a força desse povo, eliminar esse povo. E para que não fosse uma guerra declarada, pois guerra traz prejuízo econômico, muito gasto econômico, muito investimento. Então o diabo, que para burro ele não serve, ele tem experiência milenar. Então o que ele, para enfraquecer a humanidade e aquele povo abençoado, ele determinou que todo filho homem, todo o menino, quando nascesse, era para ser morto, e era para dar a explicação para a mãe que ao nascer morreu. E Moisés nasceu sem a presença das parteiras e foi escondido pelo tempo que puderam, e quando não puderam mais tiveram que entregar, mas não matando. E você conhece a história. E quando uma mãe, um pai faz o possível para manter a vida de seus filhos, para preservar os seus filhos, olha o que aconteceu. E como com muito amor, cuidado e por ter sido valorizado como uma criança, Deus vê o amor de uma mãe e Deus protege, Deus preserva. Olha no que Moisés se tornou. Foi adotado pela filha de Faraó. Se preparou como se fosse um sucessor de Faraó. Mas aquele que tem um chamado de Deus, ele tem princípios e valores à vida. Quem é chamado não faz parte do lado opressor. Quem é chamado, quem tem o amor de Deus, prefere sofrer com os que sofrem. Prefere ser solução para aqueles que necessitam de ajuda. Quem é chamado, vê aonde está a necessidade e ali e para ali, ele direciona sua capacidade. Então temos essa história, e ele se tornou um grande líder. Mas quais foram as características que foram se salientando na vida dele? Então observe, o líder, ele tem percepção, ele vê o domínio do mal, mas ele sabe qual é o domínio do bem. E ele interage quando vê que o mal, que não deveria estar agindo, ele interage para interromper o mal. Ele observou a opressão que os egípcios faziam sobre o povo de Deus que estava lá. Quem é chamado a ser líder, quem é chamado para cumprir um desígnio aqui na terra, ele se torna inconformado também com as injustiças. Moisés não aceitou com naturalidade aquele tipo de opressão, ele não aceitou com naturalidade a opressão e os maus tratos que os egípcios davam ao povo judeu. Quem é chamado, ele não aceita a injustiça. Não aceita a injustiça. E outra coisa interessante, quem é chamado a ser um líder, eu quero dizer, todos nós temos espírito de liderança. O mínimo que você deve usar essa capacidade de liderança é sobre sua natureza familiar hereditária. Lidere, domine sobre o mal, domine sobre o erro, que o erro não te domine, mas que você domine o erro. Então eu estou lhe passando o óbvio para você sair da onde está e tirar para fora a sua capacidade de gestão de vida, de liderança. Comece primeiro dominando seus pensamentos. Segundo, suas vontades. Terceiro, sobre suas escolhas. E aí vai indo. Tenha essa capacidade de gestão. E depois planeje o que você quer, aonde quer chegar.
Avalie, faça um levantamento. O que eu preciso para ser melhor? No que eu preciso me corrigir para não repetir erros? Está tudo com você. Só que essas coisas precisam ser tiradas para fora. Respeite sua consciência. Respeite o seu senso de valores. Aprenda a você dominar, fazer o bem, ter domínio em não fazer o mal. Nós somos instigados a agir precipitadamente. Certas situações nos vêm de surpresa, mas quando o coração não é firmado nas coisas de Deus, num compromisso com Deus, no amor a Deus, quando a vida não é construída em cima de princípios, quando não se recebeu de casa um preparo, porque até mesmo o respeito aos mais velhos, ou com respeito aos deveres, se aprende em casa. A escola ensina depois a levar para as outras áreas da vida também. Quem é chamado, ele é desafiado a buscar solução. E muitas vezes se apresentam problemas maiores que a capacidade que temos. Mas é justamente se as coisas vêm só a seu nível de capacidade, você nunca vai crescer. O meu crescimento foi e aconteceu e continua acontecendo porque vem sobre mim situações que são maiores que os meus recursos, são maiores que minha capacidade, são maiores que até o meu próprio entendimento. E quando nos vêm coisas maiores que nós, está aí a oportunidade para nós também elevarmos o nosso nível. Se você apenas sabe, faz o que sabe e faz apenas o que pode, você está indo bem. Aliás, está se mantendo. Mas quando encara desafios, situações nunca vistas, situações nunca vividas, mas que você crê, que você tem certeza, tem convicção que terá que ser feito, que para que o bem mantenha-se no governo, esses gigantes devem ser vencidos, se enfrenta com a força que se tem, a capacidade que se tem, e quando se luta pelo melhor, a graça de Deus então é que vem e potencializa o que você já é, o que você já sabe, as condições que você já tem. Deus estará interagindo quando esgota, quando nossos limites, quando nós chegamos ao limite. Claro, tudo pela prática do bem, tudo pela prática da justiça, tudo pela luta pelo certo. Então, quando se tem essa coragem, essa disposição de lutar pelo que é certo, a graça potencializa. Eu muitas vezes me deparo com coisas que eu já realizei, mas como que eu consegui isso? E em situações que eu podia menos, que tinha menos e fazia muito mais. Hoje, a maioria dos cristãos apenas tem uma fé racional. Sim, a fé racional é para começar, mas não se vive no limite dela. Eu só faço o que eu posso. Eu só faço, eu só consigo isso. Não. Encare mais, busque a graça que você terá mais e melhores recursos e vai com certeza ter melhores resultados. Quem é chamado, a convicção dele contagia. A missão dele contagia. O desígnio dele fala por ele. Então, tire para fora
o propósito da vida. Tire para fora de dentro de você o propósito divino da sua vida. Como você não tem coragem de dar início, dar liberdade, de dar expediente para o propósito de Deus, sabe como é que o diabo lhe vê? Como um terreno desocupado. E é ele que começa a ocupar você. Você não é do diabo, você é de Deus. Mas se você não está a serviço do reino de Deus, o diabo, ele deu um modelo de como funciona o reino dele, trazendo para a terra. Ele construiu instituições aqui na terra, uma delas é o MST, que fica sondando as propriedades que não estão sendo produtivas, tá? E quando vê, eles se apossam. O diabo começa assim, mas ele também invade propriedades produtivas que os seus proprietários não estão tirando o melhor dela. Se você não está tirando o melhor da sua vida, o diabo sabe que você tem um potencial que não está sendo usado e ele também lhe quer para estar a serviço dele. Eu estou provocando você a pensar. Pense bem nisso. Eu sei que muitos têm dificuldade de ouvir essas coisas. Eu sou um pouco, parece que para a atualidade, a minha maneira de ver não serve, mas eu quero dizer, eu ainda vou mais longe do que os que acham que sabem mais, mas até agora não fizeram nada melhor, não construir nada que possa ficar para a história. Mas temos algo mais ainda aqui. Se você é um chamado, você reage a toda e qualquer estratégia maligna que foi levantada para frear você, amarrar você, prejudicar você. O chamado reage com fé contra as estratégias malignas. Eu tenho reagido. Esse expediente aqui de lives é justamente uma reação. Quando foi tirado a liberdade, quando mandaram ficar em casa, quando fecharam muitas indústrias e comércio por causa do Covid, e olha, tem muita coisa ainda que não veio à luz. E o pior, que quem se deixa dominar, fica cegado. Quem aceita com facilidade essas sugestibilidades aí, quando vê, está manipulado. E o diabo gosta muito de manipular a mente das pessoas. E tem manipulado com o medo. O medo da morte. Eu quero dizer, a morte para mim não causa medo. A morte para mim me desperta a ser mais eficiente. A morte para mim me chama a atenção que eu devo ainda ser melhor. Eu não devo recuar diante dela. Eu devo enfrentá-la com vida, com a vida, com resultados que a vida produz. Que se recolher de medo da morte é aceitar a proposta do diabo em se tornar inoperante, improdutivo, se tornar um negativo. Se prepare. Quer viver longe? Se prepare. O quê? Fazendo o quê? O melhor que você sabe. Tem mais coisas interessantes aqui, que também quem é chamado, ele discerne, ele vê. Então eu tenho visto nesses 7 meses de coronga aí, quanta contrariedade, quantas medidas que umas vieram em contrariedade às outras.
E ainda criaram leis para que a ciência seja respeitada. E a ciência ensina bem ao contrário de medidas que são dadas. Não quero colocar isso, mas eu gostaria que você ficasse mais antenado sobre medidas que vêm e das fontes que geram elas. Estão a serviço de que reino? Do reino de Deus ou do progressismo? Estão para preservar valores ou destruir valores? Nós temos 3 áreas que precisam ser cuidadas. Não deixe o seu espírito ficar sem o alimento espiritual. Não deixe sua vida material ficar sem uma boa gestão e sempre produzindo o que lhe dá a sustentabilidade. Não deixe a sua alma se embriagar com os medos, porque o medo fragiliza, adoenta e tira toda a capacidade. Seja de Deus, seja uma fonte de vida, leve a vida a sério. Se Deus faz parte da sua vida em Deus tem as saídas para todas as situações. Deus abençoe. Até segunda-feira, permitido Deus. Mas no final de semana, estamos lá do altar, trazendo ensino em como se restaurar para que a graça flua com naturalidade na sua vida. Deus o abençoe.